Continuando aqui a parte de polegada, então se a gente for olhar aqui, ó, eu tenho um nônio na parte de polegada que tem 8 divisões aqui, ó. Então, como que eu calculo isso aqui, ó, que é a resolução do paquímetro em polegada? Eu pego a menor divisão da escala fixa, que é 1/16, e divido por 8. Então aqui, 8 divisões. Fazendo a continha aqui no papel, eu tenho que a resolução vai ser igual a menor divisão, que é 1/16, dividido por 8. E uma divisão de fração, a gente mantém o primeiro termo e multiplica pelo segundo termo invertido. O inverso de 8 é 1/8. 1 vezes 1 vai dar 1. E 16 vezes 8 vai dar 128. Então cada risquinho lá do nônio vai valer esse valor, 1/128 de polegada. Só que assim, ó, a gente tem uma maneira um pouquinho mais simples da gente entender ela. Isso conta-se eu decorar algumas coisinhas aqui, ó, que não é difícil. Então, eu tenho aqui, ó, esse traço do meio, que é o traço que vai corresponder a um traço de 1/32. Eu tenho os traços ímpares. O que significa traço ímpar? O traço 1, o 3, o 5 e o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo traço ímpar, ele vai ser uma fração de 128. Esse seria o 1, 128, o 3, 128, o 5, 128 e o 7, 128. E ele vai ter uns outros dois traços, que são os traços pares, exceto esse aqui, ó, que vai ser o 64. Que esse aqui vai ser 1/64, né? Aí eu vou ter um outro aqui, ó, que vai ser o 3/64. Mais ou menos assim, ó. Deixei aqui, ó. O traço do meio é o 1/32. Os traços ímpares, 1/128, 3/128, 5/128, 7/128. E eu tenho os traços pares, são dois, 1/64 e o 3/64. Aí como que eu faço a leitura? Para fazer a leitura e começar a entender um pouquinho, eu costumo usar a calculadora Cassia, calculadora científica, ou qualquer científica que a gente tiver aí, e usar nela a soma de fração. Basicamente assim, ó. Vamos pegar uma medida aqui, ó. Então, vamos pegar essa aqui, ó, que é simples. O que a gente vai ter que ver aqui, ó? Qual foi a última polegada inteira que esse zero aqui marcou? Então, no caso, foi esse traço. E esse traço, lembra que é daqueles 3 especiais, onde esse aqui vale meia polegada, esse vale um quarto e esse aqui vale 3/4. Então, quantas polegadas aqui, ó? Tenho 3/4. Quantas polegadas inteiras? Nenhuma. Então, colocando aqui no papel, ó, eu tenho 3/4. Vamos colocar uma sigla aqui, EF, que significa escala fixa, mais o que eu encontrar lá no nônio. Vamos ver o nônio, ó. O nônio eu vou verificar desses 8 traços aqui em cima, ó. Dá um zoom melhor. Qual dos traços coincidiu melhor com qualquer um lá embaixo, ó. Na minha opinião é esse aqui, ó, o traço de número 5. Como ele é um traço ímpar, seria o traço do 5/128. Eu simplesmente acrescento ele aqui, ó, mais 5/128. Se eu fosse fazer essa conta aqui, ó, eu teria que achar o MMC entre 4 e 128, depois aplicar a propriedade, enfim. Mas como a gente está na área técnica, a gente tem que abrir mão aqui da tecnologia, né? Por exemplo, 3/4 mais 5/128. Eu vou fazer a conta assim, ó.
3. O que simboliza a fração nessa calculadora aqui, ó, é o que? Esse AB barra C, ó. Então, 3 AB barra C quartos. Tá lá, 3 quartos mais 5 AB barra C 128. Fazendo a conta aqui, ó, ele me dá a fração. Então essa leitura em polegada aí, ó, ela dá 101, 128. Vamos anotar aqui, ó, 101, 128 de polegada. Inclusive a gente consegue visualizar aqui se a gente fez certo essa medida. Lembra como transforma para milímetro? Ó? Transformar para milímetro seria 101 dividido por 128 vezes 25,4. Fazendo aqui a conta, ó. 101 dividido por 128 igual vezes 25,4. Eu teria que ter 20,04, um pouquinho mais que 20 milímetros. Então, se a gente dá uma olhadinha no paquímetro, eu nem mexi nele, ó. Olha lá, quase dando 20,05. Bacana?